Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando um sistema novo que eu acabei construindo. Por que eu cheguei a fazer esse sistema novo aqui que vocês estão vendo? Foi a partir de uma necessidade minha. Eu tenho um outro sistema maior que é composto por 4 caixas T18 com alto-falante de 18 polegadas mais 2 caixas de médio, onde em cada caixa de médio tem 2 alto-falantes de 10 polegadas, os da Oversound MG10300 e mais 2 drivers de neodímio da JBL, o 2500. Esse é um sistema muito bom, é um sistema bacana, atende muito bem as festas que eu fazia com até pessoas de 300 até 400 pessoas, eventos até 400 pessoas tranquilo com aquele sistema. Só o que acontecia? Eu tinha esse sistema já há um tempo, mas muitas festas que eu acabava fazendo eram festas menores. Muitos eventos tinham entre 70 e 60 pessoas e esse sistema se tornava muito grande para esse tipo de evento. Isso dava alguns inconvenientes. Um deles, o primeiro, era o local. Muitas vezes esses ambientes eram lugares pequenos, onde dificultava instalar esse sistema. Depende da decoração e tudo mais, eu não conseguia colocar todos esses equipamentos, até às vezes diminuía, colocava só as 2 caixas T18, mas mesmo assim se tornava um sistema grande. E aí tinha um outro inconveniente que era o transporte. O transporte eu tinha que levar grande volume, grande peso para algo que eu não precisaria estar levando. E ainda tenho o inconveniente de ter um sistema sobrando que eu não conseguia usar nem a metade do volume, era um desperdício, literalmente. Eu estava usando uma bazuca para matar uma mosca, não um elefante, uma mosca. Aí, nesse caso, eu tinha um desperdício. Outra coisa que acontecia era o custo, isso que era o principal empecilho. Para todos esses equipamentos que eu tinha um custo X, que eu colocava num evento, por exemplo, com 400, 300 pessoas, que se diluía nesse evento e não acabava sendo um custo tão alto. Mas imagina agora eu cobrar essa mesma coisa num evento com 70 pessoas. Isso se tornava algo muito grande e muitas vezes o pessoal acabava desistindo, eu passava orçamento por causa desse custo alto. E eu não podia baixar muito porque o equipamento era o mesmo, então o meu custo era igual, eu não podia cobrar um valor menor porque estaria trabalhando prejuízo. E aí eu vi essa necessidade de ter um segundo sistema menor, com caixas menores, com custo mais baixo, que me facilitava o transporte e assim eu conseguia oferecer um preço menor sem ter prejuízo. E aí eu comecei a pesquisar, tem sistemas prontos, tem sistemas que você já compra montado, mas como eu gosto de trabalhar nisso, mexer, construir as minhas coisas, eu acabei optando em fazer um sistema para mim mesmo, escolhendo os equipamentos, escolhendo os componentes e fazendo de acordo com a minha necessidade. Primeira coisa que eu pensei é na parte dos graves. Primeiramente eu até pensei em fazer caixas de grave com alto-falante de 12 polegadas, mas é difícil você encontrar alto-falantes de grave de 12 polegadas, geralmente são alto-falantes de médio grave. Até existe na parte automotiva, mas não era o meu objetivo. Aí eu optei em colocar um alto-falante de 15, aí eu comecei a pesquisar alguns modelos e um modelo que eu inicialmente olhei era um Snake de 15 polegadas, só que ele já estava saindo de linha, não conseguia mais achar. E aí pesquisando mais um pouco, eu acabei encontrando esse modelo aqui da Eros, que é de 15 polegadas e de 400 RMS. Esse alto-falante, ele é só 400 RMS, só que para o meu uso, nesse caso, desses eventos menores, já me atendia. E a grande diferencial dele é que ele tem uma boa sensibilidade. Mesmo ele tendo só 400 RMS, eu consigo ter um rendimento bom e consigo atender ao meu evento. Ele é um alto-falante legal, eu já tinha visto testes de vídeo em com outros pessoal fazendo teste, eu vi que ele respondia bem e acabei optando por ele. Ele não gera uma caixa tão grande, acaba sendo uma caixa
mediana, que não é muito difícil de transportar, e ele não tem um custo muito alto. Esse alto-falante é mais acessível, eu consigo ele por um preço menor e assim gera um custo menor. Depois, o meu seguinte parte que eu fui trabalhar é a parte dos médios, que nem nesse caso aqui eu coloquei esse sistema aqui com 2 alto-falantes de 6 polegadas. Inicialmente a minha ideia era colocar, fazer uma line vertical com alto-falantes de 3,5 polegada, 4 polegadas e colocar 6, 8 desses em linha vertical. Mas aí eu comecei a pesquisar, não existem muitas opções no mercado desses alto-falantes. E ainda mais, analisando o custo que eu teria nessa quantidade, o rendimento que eles me trariam, eu vi que não ficaria interessante, porque além de ele ser de baixa potência, esse alto-falante de 4 polegadas, ele tem baixa sensibilidade, ele não tem um rendimento bom. Aí para eu ter um resultado bom, eu teria que colocar pelo menos 6 a 8 desses alto-falantezinhos para conseguir ter um resultado bom. E aí eu comecei a ver o que tem acima disso são alto-falantes de 6 polegadas. Aí já se encontra alguns modelos mais variados, já se acha de várias marcas e modelos. Nesse caso, eu optei por esse Bomber Outdoor. Ele é um alto-falante interessante. Ele é muito similar a outras marcas, outros modelos têm coisa muito parecida, mas o que me chamou a atenção dele, ele não tem um custo muito elevado, tem um bom rendimento, pelo menos no manual dele, eu consultando achei ele interessante, acabei comprando ele e vi que o que eu ia conseguir apenas com 2 desses por caixa seria um resultado melhor que 6 ou 8 daqueles alto-falantes menores. Essas caixas, elas seguem o modelo que está no manual da Bomber. Até aproveitando, quero deixar um reconhecimento pessoal da Bomber, que quando eu fui pesquisar para comprar, eu não achei ele nos sites, melhores sites de venda, não conseguia nem no Mercado Livre, eu acabei achando esse modelo. Aí eu entrei no site da Bomber e eles vendem por lá mesmo. Achei bacana lá o site, mas ele não estava disponível. Aí pensei, bom, vou mandar uma mensagem pelo site, vamos ver o que acontece. E aí já não tinha muita esperança, mas para minha surpresa, em questão de poucas horas, o pessoal me retornou um e-mail dizendo que eles iam botar esse modelo no site e que ele em poucos minutos estaria disponível. Realmente botaram esse no site disponível e foram muito atenciosos comigo. Pessoal, olha, muito bacana. Então, se alguém não achar esse modelo nas lojas, vai lá no site que o pessoal é nota 10 no atendimento, isso eu tenho que reconhecer. Bom, voltando ao assunto das caixas, eu segui o manual da Bomber. Aqui são o que indica no manual dele, ele tem 2 modelos. Ele tem com o selado ou com o dutado. Esse modelo, eu segui exatamente como está no manual, só mudei um pouco o formato da caixa para poder colocar uma telinha aqui na frente. Aqui as caixas estão sem tela, mas eu ainda vou botar uma tela porque é impossível você usar isso aqui sem tela. Vai acabar esbarrando em alguma coisa e vai acabar danificando o alto-falante. E só para completar, na parte de cima aqui eu uso um Super Tweeter também da própria Bomber. Aqui eu optei por facilidade, aportar o frete, mas poderia colocar qualquer outro Super Tweeter. E esse aqui também me atendeu muito bem. Ele usa apenas um divisor passivo entre o alto-falante de média, então, e o tweeter. Ele tem um divisor passivo em 8K. Aqui, então, o corte que eu usei. Aqui na caixa de grave, eu trabalho de 45 até 200 Hz. E dos 200 Hz para cima, jogo aqui, e claro, só tem um divisor então passivo que limita o corte aqui em 8000 Hz, então para cima para o tweeter. Então o resto está entrando direto aqui nesse alto-falante, então são 4 ohms, 200 nms, ligado em paralelo. Nessa caixa aqui do grave, eu segui um pouquinho o manual, mas eu fiz alguns ajustes, eu simulei nos programas de caixa e consegui deixar ela um pouco melhor. Eu aumentei um pouco o volume dela e aí eu consegui descer um pouco a resposta. Depois na tela do PC eu vou mostrar a resposta no Smart, vocês vão ver como ficou a resposta dela. Ela consegue descer bastante,
Não, claro, não um sub grave, mas ela consegue descer consideravelmente e ainda assim ela tem um bom ataque. Ela consegue ser uma caixa mista, responder bem no grave mais pancada, mais seco, mas também consegue descer. Ficou muito bom. O timbre dela ficou legal. Mesma coisa nessas caixas aqui de média. Eu consegui um timbre bem interessante, eu gostei do resultado. Pelo custo desses alto-falantes, realmente ficou muito bom o som, ficou muito agradável de escutar. Ele não tem nenhuma frequência que se sobressai ou tem algum lugar que ela tem uma deficiência, ele consegue trabalhar legal. Até muitos dizem que ele é full range, mas ele não é full range. Ele trabalha bem de 200 Hz até uns 8 kHz. Acima disso ele também já não responde, por isso eu logo já coloquei o Super Tweeter. Ele é um médio. Não caia nessa conversa dos vendedores, muitas vezes, é full range. Não é full range, ele precisa de um tweeter para trabalhar legal. As frequências mais altas ele não consegue responder tão bem. Bom, o que eu uso nesse sistema aqui? Eu tenho então para os graves, eu tenho aqui um amplificador, um Behringer, o NX6000, que ele é para ser 6000 LMS, mas ele não entrega tudo isso. Como os alto-falantes são de 2 ohms, são 8 ohms, e ele tem mínimo 4 ohms por canal, então aqui ainda estou trabalhando folgado e também a potência tranquilamente folgado. E para os médios eu tenho esse outro Behringer, o Inuki 3000, que teoria daria 1500 por canal, mas também não chega a isso, então ele também está sobrando. Eu fiz o alinhamento do sistema e eu vi que eu chegava um pouco mais a metade do volume, eu já estava na tensão máxima que eu podia aplicar nos alto-falantes. Eu consigo na metade, um pouco mais da metade do volume, já chegar no dobro da potência, que é os 200 frios, então os 400 LMS que o alto-falante suporta. Mas ele trabalha folgado também. Aqui eu uso um divisor, na verdade um crossover da Ciclotron, onde eu faço os cortes certinho das frequências. Bom, eu quero mostrar então para vocês como é que ficou os gráficos no Smart. Eu vou passar para a tela do computador, do Note, então lá eu vou mostrar como ficou o gráfico desse sistema. Bom, então pessoal, aqui eu vou mostrar como é que ficou o gráfico então primeiro dos graves aqui. Que nem no sistema que eu projetei ali a caixa, eu tinha projetado para ela ter uma frequência de ressonância, o FS dela está em torno de 50 Hz. Então aqui vocês podem ver pelo gráfico que ela realmente começa a trabalhar então acima dos 50 Hz. Eu cortei ela em 45 aqui, vocês podem ver um pouco abaixo aqui, 40, ela começa já a trabalhar bem aqui em 41 Hz, mais ou menos aqui, ela começa a subir, então aqui ela tem uma boa resposta já em torno de 60 Hz, é um pequeno vale, mas isso aqui pode ser ambiente, várias outras coisas, né? E ela, mesmo forte, ela está aqui em torno de 100 Hz aqui que ela tem o pico dela de resposta. Ela tem um bom rendimento aqui nessa área então dos 100 Hz mais ou menos, mas ela já começa a trabalhar a partir dos 50 e poucos, 60 Hz aqui ela começa a trabalhar bem. Bom, aí vamos para a parte dos médios, então aqui eu comecei a trabalhar os médios, então aqui vocês podem ver, como eu disse ali, que eu corto aproximadamente em 200 Hz, aqui em 200 Hz para cá, ela já responde bem aqui. Claro, tem alguns valezinhos aqui, alguns picos, isso é praticamente impossível deixar plano por causa do ambiente e tal, da medição. Eu fiz em área externa, mas não tem como deixar isso aqui 100%, mas no geral aqui vocês podem ver que ela ficou bastante plana, a resposta aqui. Ela segue bem aqui, vocês podem ver até os 10, e aqui ela começa a cair um pouco, mesmo com o Twitter começa a cair. Aqui, isso aqui é principalmente mais por causa do acoplamento. Se eu tivesse mais um amplificador, tivesse mais forma de cortar aqui essas frequências, até eu conseguiria um acoplamento melhor, mas claro, adicionando mais um amplificador, o custo aumenta, eu ainda consigo trabalhar bem até os 15 aqui, 12,
até os 15 dá para dizer que ela responde ainda. Tem uma pequena deficiência aqui, mas no ouvido isso aqui praticamente não se percebe. É algo no ouvido que pouco consegue se acima dos 12, 13 kHz, o ouvido humano já não começa mais a sentir tanto essas frequências. Bom, agora eu vou mostrar aqui como é que ficou a soma então quando eu juntei o sistema. Aqui vocês podem ver que ficou bem interessante aqui o gráfico. Ele praticamente tem aqui uma pequena quedinha aqui em 150 Hz, mas ainda consegue responder bem. Então a soma aqui, o acoplamento ficou interessante. Não está perfeito aqui, mas ele ainda não está 100%, mas já é algo. No primeiro gráfico, até deixa eu abrir aqui, se eu tenho ainda o outro gráfico que eu tinha por primeiro. Não, desculpe, eu estava mostrando o gráfico errado. Esse aqui é o gráfico certo, porque o anterior eu tinha feito na primeira medição. Nessa última medição aqui, eu inverti a fase dos graves. E olha o que aconteceu. Aquele vale que tinha ali em 150, ele já praticamente desapareceu. Aqui ficou bem melhor. Eu tive que inverter a fase do sub para conseguir um acoplamento melhor. E claro, aqui, antes os gráficos eram com um lado apenas. Eu tinha posicionado o microfone em frente a uma das colunas e só ligado àquela. Aqui são as duas colunas, o lado LR funcionando ao mesmo tempo nesse gráfico. E olha o que aconteceu aqui nas frequências mais altas. O problema do acoplamento de novo. Como eu botei o microfone no meio, eu fiz praticamente um triângulo, eu peguei a distância entre as caixas, que eu separei também da distância, o microfone da parte da frente das caixas. E olha o que acontece, nessa parte aqui já temos uma perda acima aqui dos 5 kHz para cima, começa a decair, e aqui em torno de 12 kHz eu já tenho umas perdas maior. Isso é por causa do acoplamento, que por causa da distância, como eu aumentei a distância do microfone e a soma dos dois canais, como eles estão posicionados, era a mesma posição que eu estou mostrando aqui no vídeo, quando eu fiz a medição, era essa mesma configuração, temos esse problema do acoplamento. Mas no geral, no ouvido ficou bem interessante a resposta do meu sistema. Eu consegui um grave mais ou menos equilibrado, e claro, sempre o pessoal prefere um pouco mais de grave, deixei um pouco na regulagem um pouco mais forte, mas no geral o sistema aqui está respondendo bacana. E tem alguns pequenos vales, começa a decair um pouco aqui nos agudos, mas no ouvido isso aqui se torna bastante agradável, porque se eu subisse um pouco mais o agudo, ele aqui até começaria a incomodar o pessoal. Geralmente nas equalizações acaba também cortando um pouco esses agudos muito altos. Então isso aqui acaba no ouvido, acaba se tornando algo interessante de escutar. Bom, eu vou agora deixar umas musiquinhas rodando para vocês escutar como é que ficou o sistema, como ele está tocando. Vai ser umas músicas simples, sem copyright, para não ter problema de bloquear o vídeo, mas vocês já podem ter uma ideia bem interessante de como é que o sistema está tocando. Então, agora uma abelha aqui chegou em mim. Foi. Bom, pessoal, esse então é o meu sistema que eu acabei montando para atender esses eventos menores. É um sistema bem compacto, até posso dar as medidas rapidinho aqui para vocês das caixas. Então as caixas de grave, elas têm a altura dela, ela é de 66 centímetros de altura, 44 de largura por 47 de profundidade. E as caixas de médio, então elas têm 60 centímetros de altura aqui, 23 de largura por 23,5 de profundidade.
As caixas são bem leves, elas são feitas em compensado naval. Até uma dica, pessoal que gosta de usar MDF, o naval se torna mais leve. Você usando a mesma espessura, fazendo com naval, você consegue diminuir o peso da caixa, além de ele ser mais resistente, né? E esse aqui em cima, então, é um naval de 15 milímetros, nesse caso aqui. Ficou bastante leve, as caixas não são pesadas, fácil de transportar, acomodar num ambiente pequeno, não é nada exagerado, e ficou um desempenho bem legal. Gostei vocês vão escutar agora então uma musiquinha que eu vou deixar para vocês analisar. Preferência, bote um fone de ouvido bom para conseguir escutar o som mesmo tocando. E obrigado e até um próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!